Pode deixar aqui. Deixa um copinho d'água. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade do Natal do Senhor. A igreja prevê 3 missas para essa solenidade. A missa da noite, que é a missa do nascimento. A missa da aurora, que é a missa do encontro, da adoração. Quando os pastores entram na gruta e adoram o Deus encarnado recém-nascido. E por último, a missa do dia, que é aquela na qual a igreja se pergunta: quem é? Quem é este que nasceu? E no Evangelho nós lemos essa afirmação de São João: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era o logos. Esse é o termo grego que São João utiliza. Os comentadores de São João, em geral, falam da relação do termo logos com toda a filosofia grega. O que é verdade, especialmente os primeiros padres da igreja notaram essa concordância nas suas discussões com os filósofos, mas essa é apenas uma parte da verdade. Quando o prólogo do Evangelho de São João chama a Cristo de palavra, de logos, ele está fazendo uma espécie de comentário de trechos do Velho Testamento, especialmente de livros que não estão no cânon protestante, são chamados livros deuterocanônicos. O livro de Sabedoria, por exemplo, diz no capítulo 7, falando da sabedoria: ela é o sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é reflexo da luz eterna, espelho sem mancha do poder de Deus e imagem da sua bondade. Embora sendo uma só, tudo pode, permanecendo imutável, renova tudo, comunicando-se às almas santas através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. E diz: eu amei a sabedoria e busquei-a desde a juventude, a pretendi como esposa, apaixonado pela sua beleza. A sua convivência com Deus realça sua nobre origem, pois o Senhor de todas as coisas a amou. O livro da sabedoria, portanto, fala da sabedoria de Deus como uma espécie de emanação de Deus, na sua unidade com Deus. Nós temos, por exemplo, outro livro, o livro do Eclesiástico, também chamado de Sirácida, que diz, no capítulo 24, a sabedoria faz seu próprio elogio, em Deus será honrada, e no meio de seu povo glorificada. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo e se gloria diante do seu poder. É louvada entre a multidão dos escolhidos, e diz: saí da boca do Altíssimo. Como uma névoa recobri toda a terra. Habitei nas alturas excelsas, e meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri toda a órbita do céu e andei nas profundezas do abismo. Nas ondas do mar e em toda a terra eu estive. Em todos eles procurei repouso.
Na herança de quem estabelecerei a minha tenda, a minha morada? Então falou-me o Criador de todas as coisas e deu-me suas ordens. Aquele que me criou marcou o lugar de repouso da minha tenda e me disse: habita em Jacó, toma posse de tua herança em Israel. E no versículo 32 desse mesmo capítulo, nos diz o livro do Eclesiástico: tudo isto é o livro da aliança do Altíssimo. Ou seja, aquilo que no livro dos Provérbios, aquilo que no livro da sabedoria é chamado de sabedoria de Deus, aqui torna-se palavra que sai da boca do Altíssimo, palavra materializada na Torá, palavra que passa a ser a dominadora de Jerusalém, a montar a sua tenda ali, a guiar todo o comportamento religioso dos judeus. No livro de Baruque, outro livro que aparece apenas no cânon católico, diz-nos o autor, que se apresenta como secretário do profeta Jeremias, diz: abandonaste a fonte da sabedoria, e continua ele, todo o caminho da ciência ele prescrutou, e a deu a seu servo Jacó, a Israel por ele amado. Depois disso na terra ela apareceu, e com os homens conviveu. Ela é o livro dos mandamentos de Deus, a lei decretada para sempre. Quem adquire a ciência terá a vida, morre, porém, quem a abandona. Converte-te a Jacó, abraça-a, caminha para a claridade a sua luz, não des a outro a tua glória, nem entregues tua vantagem a gente estranha. Vejam, em todos esses trechos, o que nós temos é a sabedoria apresentada de maneira personificada, a sabedoria que habita no meio dos homens, que monta sua tenda entre nós, a sabedoria que precisa ser observada e que é a Torá que Deus havia entregue ao seu servo Moisés. Ora, mas quando chega o Evangelho de São João diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Sabedoria 7. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Também sabedoria 7. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora vem um trecho interessante, porque diz: e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Do nada aparece uma espécie de mudança de assunto. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, ele já disse que a luz é a palavra, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Possivelmente o texto está conversando com os discípulos de João Batista, que afirmavam que era ele o Messias. Diziam que era ele o verdadeiro ungido. E eles existem até hoje, são os Masdeus, uma religião muito pequena, mas que ainda existe, a dos discípulos de São João Batista. Mais uma vez, parece haver uma mudança de assunto, porque o autor diz: a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram.
está falando dos judeus. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome, pois estes não nasceram do sangue, como os judeus que têm sangue hebreu, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus mesmo. Ou seja, o texto, como que tem uma estrutura de ABC. Fala primeiro da palavra, depois de João Batista, depois dos judeus. Justamente porque a comunidade dos templos de São João, depois da destruição do templo de Jerusalém, já não havendo mais possibilidade de praticar a religião judaica, inclusive porque tinham sido expulsos da sinagoga, agora eram exortados pelo apóstolo a não retornarem para lá, a não voltarem para a sinagoga. A sinagoga os rejeitou a Cristo, achando estar prestando um culto a Deus. E então vem um elemento central do texto: e a palavra se fez carne. É a palavra sarx, carne, e montou a sua tenda entre nós. E aqui nós temos exatamente a referência a Sabedoria 7, a Eclesiástico 24 e a Baruque 3. A palavra montou a sua tenda, a sabedoria montou a sua tenda, o verbo se fez carne e montou a sua tenda entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Esse é o elemento central, é como se fosse uma cebola. O elemento central é esse versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Glória que nós contemplamos, de São João. Nós contemplamos a sua glória, o seu brilho, porque ele é a emanação do próprio Deus. Mais uma vez, o texto volta a João Batista. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Mais uma vez o texto fala dos judeus, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. O livro dos Números, capítulo 12, diz que Moisés via Deus face a face. Aqui, São João está dizendo: a Deus mesmo, ninguém viu. Mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Portanto, sobre o que esse texto está falando? Para a comunidade de São João, o que ele está dizendo é: a Torá se fez carne. Vocês não precisam mais da sinagoga. Vocês que são discípulos de João Batista entendam, ele era apenas um precursor. Ele está apontando para aquele que há de vir, para aquele que veio. E para nós, o que o texto está dizendo é: entendam, assim como Deus promulgou os 10 mandamentos no alto do Monte Sinai, assim como ele entregou a Moisés a lei escrita na Torá, a graça e a verdade são nos entregues em Jesus Cristo. Ele é a lei, ele é a palavra, ele é a regra,
Ele é o exemplar. Ele é aquele a quem nós seguimos. Nós não seguimos um texto morto, nós seguimos a palavra viva. Nós não seguimos a letra morta, nós seguimos o Deus que se fez carne. O Deus que veio a este mundo, habitou entre nós, trabalhou com as nossas mãos, suou o nosso suor. O Deus que deixou os vestígios da sua passagem pela terra na igreja, nos seus sacramentos, especialmente na Eucaristia, que é a sua própria presença entre nós. Nós não adoramos um texto morto, nós adoramos a palavra viva. É Cristo, o Deus que se fez carne, esse que está chorando na manjedoura. Este é o nosso Deus. O profeta Isaías, na primeira leitura, diz: como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega paz. Está falando de uma palavra anunciada. E na carta aos Hebreus, na segunda leitura, o autor diz: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou todas as coisas. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, com tudo que ele diz depois, ele sustenta o universo com o poder de sua palavra, ele fez a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade divina, ele está acima dos anjos, ele tem um nome que supera todo nome, ele é o Filho. Serve para que nós entendamos: Cristo é a palavra eterna do Pai, e não há outra. A igreja não é a extensão de um texto, mas de uma pessoa. É impressionante como, depois da reforma protestante, os protestantes transformaram a carne em palavra de novo. E aí perderam os sacramentos, perderam a estrutura da igreja, perderam uma série de coisas. Nós permanecemos firmes na palavra que se fez carne, que se tornou uma pessoa tangível pelas nossas mãos. Queridos irmãos, ao nos aproximarmos do presépio, ao contemplarmos o Senhor reclinado sobre a palha, na manjedoura, nós temos que ter presentes os fatos que compuseram o Natal, mas o fato essencial de todos os fatos: Ele é a palavra viva, e Ele nos está ensinando. Quantas lições o Senhor não nos está ensinando na sua manjedoura? Lições de humildade, lições de abnegação, lições de simplicidade, de pobreza, lições de amor, de caridade, lições de aniquilação, esvaziamento, lições de pureza, de castidade, de virgindade, lições de sacrifício, de imolação. Oh, com grande amor teve Deus por nós, ao fazer-se uma criancinha, um bebê, dentro de uma gruta, numa manjedoura. Ele é a palavra eterna. Não o subestimemos, irmãos. Não pensemos que o nascimento de Cristo é apenas o nascimento de uma criança especial. Não pensemos que o seu Natal seja apenas a celebração de um nascimento singular que aconteceu na história. Não. Apareceu a graça de Deus. A palavra se mostrou. O verbo se abreviou. Ele é tudo.
O universo inteiro repousa em suas mãozinhas. A vida toda está no seu fôlego tão pequeno. Ele é o Deus eterno, que está falando ao coração de todos aqueles que creem no seu nome. Creiamos, queridos irmãos, e então não mais nos importaremos com o sangue, nem com a carne, nem com o homem, mas entenderemos que somos filhos do próprio Deus nele.